Onde está o Loki? Fala, galerinha do sétimo ano, beleza? Tudo bem? Professor Rafael Loki aqui com vocês novamente. E eu sei que, óbvio, que vocês devem estar assustados aí com o meu novo aspecto, mais parecido com um ovo agora. Mas mudanças fazem parte da vida, né? São naturais, ensinam pra gente o renascimento, a renovação das situações. Então é interessante a gente mudar um pouco às vezes. Então parte da minha mudança aí, a retirada da barba, foi por uma consciência, como está sendo orientado para as pessoas que possuíam barba, que elas tirem agora por causa da situação do isolamento social, do vírus, do Covid-19. E aí parte da minha parte, aqui metade também da cabeça, eu tirei porque eu não tenho a mínima ideia, foi coisa de Loki mesmo, me deu vontade de tirar essas coisas que a gente procura fazer quando a gente está em casa durante muito tempo, tá legal? Mas a partir de agora eu peço que vocês se concentrem então no conteúdo, não mais no meu aspecto, e possamos seguir a nossa videoaula, tá? É um prazer estar aqui com vocês novamente, lembrando que estarei sempre à disposição para que vocês me chamem lá no privado ou mesmo no grupo para atender a quaisquer questões que vocês tenham a respeito de nossas aulas. Tá legal, gente? Ok, pessoal, abram então por favor a apostila de vocês no capítulo 5 para nós darmos continuidade às nossas aulas e também o caderno de português / redação, tá? Hoje nós falaremos sobre os seguintes conteúdos. A dinâmica da redação pede que nós falemos sobre o gênero fotoreportagem e já a parte específica da língua portuguesa nós falaremos sobre a questão dos predicados nominais, os chamados verbos de ligação. Essa parte vai ser bastante breve, mas eu vou retomar com vocês mais à frente para que vocês prestem bastante atenção. Tem aí o benefício de poder pausar o vídeo, voltar, rever quantas vezes vocês quiserem, para que não fique com nenhuma dúvida, tá legal? Estou plenamente aí à disposição e tenho certeza que essa nova forma da gente lidar, mesmo sendo à distância, está atendendo todo o nosso conteúdo e espero que vocês estejam aí fazendo a parte de vocês, estudando como eu estou fazendo aqui a minha parte ao gravar essas aulas para vocês. Muita saudade de todos vocês, tá legal? Abram aí então, por favor, a apostila no capítulo 5 e vamos começar a falar então sobre fotoreportagens. O que seria essa ideia de fotoreportagem? O livro de vocês começa com uma dinâmica, um pensamento, uma reflexão sobre aquilo que muitas vezes nós falamos, que é muito bom viajar, é sempre tão gostoso a gente sair de casa, ir para uma praia, ir para uma floresta, ir para uma nova cidade que a gente não conhece, né? Mas que costumeiramente as pessoas sempre dizem que a melhor parte de viajar é voltar para casa. Porque é muito bom a gente estar no nosso cantinho, a gente entender como as nossas coisas se organizam, aquela zona de segurança e pertencimento do que é nosso, né? Claro que nesse momento agora de isolamento social, eu acho que todo mundo está ficando mais em casa do que gostaria, né? Então a gente vai mudar um pouquinho esse raciocínio. Eu, por exemplo, nesse instante, claro que eu estou com vontade de viajar e a gente está conscientemente impedido disso nesse momento, mas se eu tivesse uma saudade, eu diria que eu estou realmente com saudade dessa balbúrdia aí da escola, saudade da sala quente do sétimo ano, literalmente quente, saudade de falar. Por favor, pessoal, prestem atenção. Quem souber tal coisa, levanta o dedo. Aí a Thaís já levanta o dedo assim rapidamente antes de eu fazer a pergunta, né? Então eu tô com saudade dessas questões todas, tá? Mas o livro trata vocês então sobre algumas reflexões interessantes sobre essa noção de estar em casa, tá? Olha só, vocês já pararam para refletir, por exemplo, que todos nós temos um cantinho específico e mais querido em nossas casas, né? Eu ainda estou, como estou em processo de mudança, eu ainda não identifiquei exatamente o cantinho que eu mais gosto, mas certamente vocês aí já têm um cantinho na casa de vocês que vocês têm como predileto. É o quarto de vocês? É uma varanda? Né? É o quarto do papai e da mamãe? É a sala? Onde seria? Fica para reflexão de vocês e principalmente por que seria. O livro desenvolve uma atividade interessante que infelizmente a gente não vai poder exercer agora, que seria pedir para que vocês façam essa produção textual através do conteúdo da fotoreportagem, tirando uma fotografia da parte da casa de vocês, do cantinho da casa que vocês mais gostam. Por qual razão? A partir dessa fotografia e do cantinho que vocês mais gostam, há muito de informação a respeito de vocês mesmos, tá? O próprio modo como nós organizamos esses nossos cantinhos, nossos bens, por exemplo, essa sala aqui que vocês estão vendo, já há algumas informações relevantes a respeito do professor. Possivelmente o camarada tem um quadro, então ele deve ser professor,
né? Ele tem muitos livros, então talvez ele goste de ler e também seja um professor. Então são informações que a gente consegue colher através das imagens. Certamente vocês já estão bastante afeitos a essa ideia por utilizarem plataformas de vídeos e imagens, por exemplo, como o Instagram, não é verdade? Nessa plataforma, que é uma plataforma de fotografias, as pessoas postam fotos do que mais gostam, seja de suas comidas, de suas viagens, e a partir dali ela mostra para as demais pessoas que estão conectadas com ela na rede quais são os seus conjuntos de gostos que a identificam. Correto? Então é possível a gente saber muito de uma pessoa a partir de uma fotografia, a partir de uma imagem que ela compartilha. Isso seria algo próximo, a gente vai chegar lá, a chamada fotoreportagem. Tá legal? O livro de vocês continua então essa linha de raciocínio trabalhando com um pintor holandês chamado Vincent van Gogh, um cara muito famoso e muito doidão também, tá? Que acabou não ficando famoso em vida. Ele tentou se adaptar de diversas formas, a diversas atividades, seguindo o pai para ser pastor, mas ele não gostava de, né? Seguindo o tio para ser um orador, um professor, mas ele não gostava de lecionar, né? Então ele acabou se tornando um pintor e que de forma interessante não foi reconhecido em vida. Sua história é muito trágica, né? Para quem quiser pesquisar mais, tem várias fontes na internet. E ele acabou sendo muito conhecido somente depois. Durante a sua vida, ele chegou a vender somente um quadro, né? E hoje, as suas vendagens de quadro ultrapassam aí os 5 a 10 milhões de dólares por obra. Então, é um cara que teve muito sucesso póstumo, como a gente diz. Um cara que teve muito sucesso depois de ter falecido. Ele só foi reconhecido depois. Existem vários casos assim na literatura, como por exemplo, aqui na minha xícara, né? Não sei se vocês conseguem ver, o poeta Augusto dos Anjos, que foi um poeta que inclusive faleceu aqui na cidade de Leopoldina, não sei se vocês sabem. O tio Locke aqui ajudou, montou o museu da cidade, né, em memória ao Augusto dos Anjos. Então, para quem não conhece, e quando pudermos sair do isolamento social, vá lá visitar o museu, conhecer um pouquinho mais de mim também, e que foi a minha dissertação de mestrado sobre esse poeta. Tá legal? Gente, continuando então. Vincent van Gogh lança uma pintura, né, enviando uma série de pinturas que ele enviou, chamada Cartas para o meu irmão, Cartas para Theo, que é seu irmão mais novo. Ele enviou uma série de pinturas, fragmentos, reportagens sobre a sua vida, porque ele estava distanciado do seu irmão. E ele pintou um quadro que está no livro de vocês, que se chama O Quarto de Árias. Tá? E a partir dessa fotografia, o livro estimula que nós possamos ler esse quadro. Como assim? Eu sempre falo com vocês, a leitura pode ser feita não somente através das letrinhas, não somente a partir da apostila de vocês, não somente através do texto dito verbal. Existem variadas formas de linguagem também, como os textos não verbais, que nos permitem que nós apreendamos informações sobre uma determinada obra, sobre uma determinada pessoa, tá? Por exemplo, se vocês me perguntarem, Locke, por que você tirou a barba? Eu falo, gente, eu tirei por causa da questão da orientação médica, que as pessoas estão pedindo para remoção de barba para quem a tivesse. Locke, por que você tirou o cabelo? Por quê? Não sei, tá? Tirei o cabelo também porque me deu vontade de tirar, inclusive tentei fazer o que vocês fazem, ó. Aquela coisinha aqui na sobrancelha, né? Mas como vocês estão vendo, não deu muito certo, né? Mas coisas que a gente procura fazer quando está em casa sozinho, né? Gente, então olha só, a fotoreportagem seria justamente uma imagem, principalmente fotografias, óbvio, que poderiam trazer para nós uma série de informações. Ao olhar para vocês dentro de sala, como eu disse, é importante que a gente leia o mundo, né? Eu consigo ver que vocês todos têm uma característica física, no modo de vestir não tanto, porque todos estão uniformizados, a não ser pessoa tipo Lavínia, que usa sempre o seu arquinho lindo, né? Então são informações que vocês me passam que denotam um pouco mais sobre vocês. No Quarto de Árias, de Van Gogh, que está no livro de vocês podem ver que a própria disposição de móveis, né, as cores da paleta que ele utilizou para retratar o quarto onde ele se encontrava, mostram muito sobre ele, tá? É esse tipo de informação que a fotoreportagem vem trazer para nós, então, tá? E simplesmente uma imagem dessa, quando ela é descrita e mostrada para nós através de palavras, ela acaba explicando então o que é uma ou outra característica. Por exemplo, vocês já ouviram falar de memes, óbvio, vocês fazem memes o tempo inteiro e sabem o que é, mas não sabem, por exemplo, que a palavra meme vem do grego
mimeme, né? Que vem de mimeses, que nada mais significa do que imitação. Tá legal? É como se vocês, por exemplo, tirassem uma foto de vocês ou tirassem um print aqui de uma imagem do Loki e fizessem, por exemplo, o corpo do Loki com um ovo, né? Porque eu tô redondo, agora não tem mais barba e cabelo. Isso seria um meme, ou seja, uma imitação. Então seria aquilo que viraliza pela internet através de uma imagem, de uma representação. Fazer um gracejo, uma brincadeira, uma piada, né? Tudo aquilo que viraliza, então, seria de mimeme, imitação. Tá legal, gente? Ok, faça uns exercícios aí da parte de redação que eu vou indicar para vocês entenderão tudinho aí sobre isso, tá? Bem, agora vamos falar um pouco sobre a questão dos predicados nominais nessa aula, tá? Essa parte será muito breve, mas é muito importante que vocês foquem bastante, porque ela não é tanto de reflexão, ela é mais um conteúdo mais severo, mais ali estrito ao texto que a gente quer dizer mesmo. Então, atenção, peguem a apostila de vocês, eu vou pedir para vocês abrirem daqui a pouquinho numa parte para a gente fazer uma leitura juntos, tá legal? E aí parem o vídeo, concentrem-se, voltem o vídeo e me chamem se tiverem quaisquer dúvidas, beleza? Bem, o que seria então essa parte do verbo de ligação? Verbos vocês já conhecem, os verbos podem denotar diversos estados, conhecem enquanto uma classe variável que modifica aí a sua forma para apresentar quem é o falante ou executor de uma determinada ação, né? Por que ele está fazendo aquilo ou quando ele está fazendo aquilo. O verbo normalmente é a chave do sentido de quaisquer ou das maiorias das orações aí. A partir dele a gente consegue entender então o locutor, quem está exercendo tal atividade ou ação, ou sobre quem está se referindo a alguma coisa e em qual tempo aquilo foi relacionado, feito, tá? Esses casos a gente está falando de verbos chamados verbos de ação, tá? Que não é o conteúdo que nós trataremos aqui agora. Qual é o conteúdo que a gente vai tratar aqui agora? São os chamados verbos de estado, tá? Os verbos de estado, eles vão tratar situações que vão apresentar um estado do sujeito ou uma característica do mesmo. Um verbo de ação, a informação mais relevante vai estar contida onde? Claro, no predicado, tá? Mas vai estar contida no próprio verbo de ação. A gente já sabe que para a gente designar uma oração, a gente vai ter lá a separação de sujeito e predicado, correto? E que o predicado, ele é formado pelo verbo mais o complemento, tá legal? Nesse predicado, então, verbo mais complemento, quando a informação mais relevante, ou seja, quando nós encontrarmos o núcleo desse predicado e esse núcleo estiver no próprio verbo, significa que a informação mais relevante está nesse verbo e por isso mesmo ele é um verbo de ação. Olha um exemplo: Gabriel pulou na égua, né? Gabriel pulou na égua. A informação mais relevante aí nesse predicado, ou seja, o sujeito é o que? Gabriel. E a informação mais relevante do predicado seria o pulou, porque é um verbo de ação. Não importa tanto nesse caso saber se foi na égua, no touro, na porca, seja onde for. Tá bom, Gabriel? Então a gente está falando que pulou é essa informação mais relevante. Então nesse caso aí, esse pulou é um verbo de ação, não um verbo de estado. Por isso mesmo não é um verbo de ligação. Chegaremos lá. Calma, voltando então aos verbos de estado, abram para mim a apostila na página 375 e observem para mim lá no iniciozinho, tá? O que seriam esses verbos de estado. Ó, existem algumas formas de estado, podendo ser temporário ou transitório. Olha o estado circunstancial. O pintor parecia exausto. Ele anda satisfeito com a sua produção. Os fãs estão ansiosos pelo lançamento da coleção. E já no estado permanente, as cores escolhidas são vibrantes, os museus vivem lotados de fãs do pintor. No caso de mudança de estado, ele só ficou famoso, no caso do Van Gogh, né? Depois da morte, seu nome se tornou célebre entre os artistas. E na continuidade do estado, as obras permanecem desaparecidas, os tons continuam desafiadores para ele. Só para lembrar então que os verbos mais importantes aí, os que indicam estado, são os verbos ser, permanecer, continuar, andar, tornar-se, tá legal? Esses são os verbos chamados verbos de ligação, esses que apresentam o estado dentro dessa lista que a gente indicou. Por exemplo, voltando, tenham atenção principalmente a uma coisa muito importante, que os verbos de ligação é só aquele que liga o sujeito, tá?
está a uma determinada característica. Então, muito cuidado com isso. Olha só, a tinta da parede está molhada. Tá? Qual é o sujeito dessa oração? A tinta da parede. Concordam? E o predicado é está molhada. Ok? Qual é a informação mais relevante? Qual é o núcleo desse predicado aí? É o está? Não, né? O que eu quero saber, a informação mais relevante é o que ela está molhada, ou seja, é uma molhada. Esse está aí está se comportando então como um verbo de ligação, responsável apenas por ligar o sujeito, que é a tinta da parede, a uma determinada característica, molhada. Esse está, então, só é responsável por fazer essa ligação. Tá legal? Ele é um verbo que indica estado ou uma característica e não uma ação. Agora observe. A tinta está no depósito. Olha, mas é o mesmo verbo está. Mas vejam, nesse caso aí nós não temos o verbo de ligação, porque um lugar não identifica uma característica, então no depósito aí não é a informação mais relevante, a informação mais relevante é que ela está em algum lugar. Esse verbo, portanto, está indicando uma ação. Tá legal? Tá claro? Então vamos lá, vamos conceituar. Os verbos, os predicados nominais, o que são os predicados nominais? São predicados aí formados por um verbo de ligação e uma característica então do sujeito, tá legal? Então basta a gente procurar o núcleo do predicado e perceber que o núcleo do predicado, a informação mais relevante é uma característica do sujeito. Sabendo isso, nós sabemos que esse verbo aí em questão não é um verbo de ação e por isso mesmo ele vai ser um verbo de ligação, ok? No caso do predicado verbal, obviamente, é que a gente teria um caso igual Gabriel pulou na égua, a informação mais relevante desse predicado está em pulou, por isso mesmo nós temos um verbo de ação. E existem os predicados verbo-nominais, que nada mais são que predicados compostos por dois núcleos, ou seja, um verbo que faz referência a uma característica do sujeito, tá legal? Então, tendo dois núcleos, nós teremos um verbo de ação e um verbo de ligação. Tranquilo? Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Vou indicar os exercícios para vocês. Façam os exercícios, tá? E qualquer coisa vocês me chamam, tá? Beijo do Log, saudades. Até mais e boas aulas para vocês.